daremos início a mais uma reunião do Rotary Club Brasil de Cientificação. Eu volto a palavra ao companheiro Marcos. Vamos dar início à nossa palestra. A palestrante, ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado nessa mesma universidade, mestrado e doutorado em biologia celular e molecular. Ela possui pós-doutorado pela Universidade de Brasília, tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em biologia molecular, atuando principalmente nos seguintes temas: clonagem, química de proteínas, proteínas recombinantes, biofármacos, diagnósticos bioquímicos e moleculares. Desenvolve projetos de pesquisa e de produtos inovadores em parceria com universidades, centros de pesquisa e empresas. Ela é professora universitária desde 2007, coordenou por 4 anos o curso de farmácia da UPS, coordenou os laboratórios e o comitê de ética das faculdades de ESGO, é auditora líder ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 e OHSAS 18001. Professora no curso de medicina da Universidade de Rio Verde. Ela vai nos falar sobre doenças negligenciadas que afetam 1,7 bilhão de pessoas. Muito obrigada. Boa tarde agora, né, a todos. Muito obrigada pelo convite, novamente aqui com vocês, sempre tentando colaborar. E hoje me passaram um tema bastante importante, bem interessante. Vamos ver se vocês estão vendo que eu fiz alguns slides, porque sempre facilita, né, a visualização dos dados. Como professora universitária, a gente, né, sempre quer fixar alguns pontos importantes desse tema. Estão vendo o slide, gente? Ok. Sim? Ok. Bom, então, como ele já comentou, né, as doenças negligenciadas, elas são um problema de saúde pública no mundo todo, mas especialmente em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. A gente chama elas de doenças tropicais negligenciadas, também é outra forma de chamá-las, DTNs, né? E elas são transmissíveis, tá? Em sua maioria, a gente vai falar que tem algumas exceções, mas em sua maioria são transmissíveis e elas afetam atualmente mais de 1,7 bilhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 20% de toda a população mundial. Nós temos aqui uma distribuição global das DTNs, onde a gente pode observar alguns países onde a incidência de prevalência, né, epidemiológica elevada de uma doença, cinza, 2 em azul, 3 em verde, e a gente começa a observar que aqui começa a aparecer, né, os países das América Central, América do Sul, países africanos, e também parte da Ásia, com 4 doenças, 5 doenças, grande parte aqui da África, e 6 ou mais doenças, como é o caso do Brasil. Então, nós estamos aqui no rol dos países onde a gente tem uma alta incidência desse grupo, né, de doenças negligenciadas. Então, estamos aí no cenário próximo a alguns países africanos. O que é chamado, né, de doença negligenciada? Então, tem vários, na verdade, tem em várias épocas se deu classificações diferentes para essas doenças. E atualmente o que a gente tem na OMS, segundo a visão da OMS, a gente tem essa lista de doenças consideradas negligenciadas, mas essas doenças, elas, algumas saem dessa lista, outras entram, conforme a gente consegue erradicar algumas doenças, né, na maior parte do mundo, elas podem também sair dessa lista, ou algumas que a gente chama de emergentes, elas entram nessa lista, tá? Então, a gente tem algumas aqui que já são bem conhecidas, bem antigas, e que também são bem comuns aqui no Brasil, como a doença de Chagas, né, a dengue, a chikungunya,
Chikungunya entrou agora, né? Há pouco tempo. Antes ele era uma doença não muito importante, agora é considerada uma doença emergente. A gente tem a doença do sono, que é bem importante na África, leishmaniose, lepra, né, gente, que é a hanseníase, filariose, raiva, escabiose, né, piolho, ectoparasitas, alguns tipos de eumintos, tênia, enfim. Esses são os quistossomose, também é bem comum aqui no Brasil. Então, essas são as que são consideradas hoje negligenciadas. Tá? Então, a classificação como negligenciada, ela é alterada por alguns autores, né? Mas, basicamente, o que significaria esse grupo de doenças, né? Doenças que afetam populações que vivem em situação de pobreza e vulnerabilidade, especialmente com restrição, né, de sistema de saúde para fazer um diagnóstico, um tratamento adequado e também instalações e infraestrutura de serviços básicos, como abastecimento de água, né, manejo de resíduos sólidos. Então, essas doenças, elas têm uma prevalência nesses locais, porque elas encontram nesses locais a situação, assim, que facilita, né, a propagação e a instalação dessa doença na pessoa. Então, a maioria delas ou é transmitida algumas são transmitidas pela água, outras por vetores, como mosquitos, que aproveitam esses locais, né, com baixo saneamento para se multiplicar. Tem a esquistossomose, que vem de um caramujo, também se multiplica na água. Então, a gente tem realmente um ciclo vicioso. Então, a gente fala assim, que as doenças negligenciadas, elas se instalam nesses locais e elas pioram o quadro, né, de saúde desse tipo de indivíduo, gerando aí uma série de dificuldades de saúde que fazem com que elas tenham uma piora no quadro socioeconômico, e isso é um ciclo bem intenso que é difícil da gente quebrar. Então, a gente precisa estar aí trabalhando para quebrar esse ciclo, que é um ciclo de pobreza que se instala e que pode gerar sequelas, né, nos indivíduos, como o caso aqui da hanseníase. Então, a pessoa já vive numa situação de difícil acesso ao sistema de saúde, a baixo saneamento, e aí ainda desenvolve uma doença que deixa sequelas, que pode incapacitá-lo para o trabalho ou então dificultar, né, o trabalho desse indivíduo. E aí isso gera uma maior dificuldade econômica e esse ciclo permanece nessas comunidades, né? A gente tem aqui algumas situações, né, onde a gente pode observar mais facilmente as sequelas dessas doenças, como esquistossomose, leishmaniose, essa daqui é a cutânea, né? A gente tem a outra que é visceral, tá? E elas podem, então, gerar aí incapacidades físicas e também estigmas sociais, né? A gente tem algumas doenças que têm um estigma social muito importante, como é o caso da hanseníase, né? Que é antigamente chamada de lepra, agora a gente não chama mais de lepra, exatamente pelo estigma social que essa doença carrega. Então, se a gente for falar a gente tem duas coisas importantes. A gente tem a mortalidade, que ela é até difícil de quantificar, porque alguns países não notificam, não tem notificação compulsória e são exatamente os países subdesenvolvidos, mas estima-se que elas causam de 500 mil a 1 milhão de óbitos anualmente, essas doenças em conjunto. E outra questão muito importante, que é não só a mortalidade, mas a morbidade, ou seja, quando a gente fala de morbidade, a gente está falando de dificuldades, de sequelas que essas doenças podem gerar no indivíduo, e também do processo que ela passa de doença, que ela muitas vezes fica afastada do trabalho, ela pode ter afastamento dos estudos, tem o estigma social, né? Algumas são aparentes, então a pessoa fica muitas vezes até com vergonha a criança fica com vergonha de ir na escola, ou a pessoa fica afastada do trabalho por causa dessas doenças, tá? E alguns autores, eles identificam essas doenças sendo como um grupo de doenças que tem uma baixa atração na indústria farmacêutica, né? O que agrava ainda mais a situação, porque elas estão relacionadas, como eu mostrei lá no mapa, a países que têm menor capacidade financeira e também regiões, mesmo que o país seja um país com
né, com um nível socioeconômico elevado, ela atinge populações que estão aí em situação de vulnerabilidade social, tá? Então, isso não atrai muito o investimento das grandes indústrias no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, diagnóstico, o que agrava a situação, né? No Brasil, nós temos algumas que se destacam entre aquela lista da OMS, né? A gente tem algumas que são mais prevalentes aqui, então eu gostaria de citá-las, né? Porque algumas doenças que foram citadas lá na OMS a gente tem baixa prevalência, mas essas a gente realmente são problemas graves, como a leishmaniose, a tuberculose, a doença de Chagas, malária, esquistossomose, filariose, dengue, hanseníase. Então, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Elas estão conosco aí há muito tempo. E quando a gente fala, então, quando a gente comenta que essa questão de que não atrai muito as indústrias farmacêuticas, a gente vê a importância do investimento em pesquisa científica, principalmente pelos países, né, que têm uma maior prevalência, uma maior incidência dessas doenças. E no Brasil, felizmente, a gente tem tido nos últimos anos um grande aporte de recursos, né? O Ministério da Saúde, através de uma série de projetos e de editais, ele vem aportando muitos recursos para essa área, sendo que 80% dos recursos de saúde, né, de pesquisa em saúde pública vem do governo. Então, a gente vê que realmente aquela questão da indústria não investir pesado, né, ela é realmente uma realidade, porém, felizmente, no Brasil, nós temos acordado para esse problema e a gente tem um investimento interessante do governo nessas ações. Tá? Aqui tem uma distribuição das áreas, né, de investimento. A gente vê aqui a ciência da saúde e a ciência biológica com 15% e 12% dos investimentos, segundo, né, o CNPq disponibiliza esses dados. Então, a gente vê que há assim, vamos dizer assim, um olhar, né, para esses problemas. A gente tem algumas linhas de pesquisa, como o PPSUS, onde a gente tem editais específicos para essas áreas e principalmente para essas doenças negligenciadas. Então, a gente observa a abertura de editais específicos para dengue, por exemplo, específicos para leishmaniose. E aí a gente está falando não só de desenvolvimento de medicamentos, tá, gente? A gente tem essa mania, né? Eu sou farmacêutica, né? Sou suspeita, mas a gente tem a mania de achar que o problema para as doenças é um remédio, né? Encontrar o remédio para tal doença. E a gente sabe que, na realidade, é muito mais importante, mais barato e mais eficaz a gente trabalhar na prevenção da doença. Tá? Porque depois que ela se instala, ela já causa uma série de transtornos daquela pessoa que já está vulnerável e pode causar sequelas. Então, a gente deve trabalhar bastante na prevenção, no diagnóstico, e esses projetos eles têm trabalhado bastante nessa questão. Tá? Aqui só para vocês verem a agenda do Ministério da Saúde para algumas doenças, como eu falei, para que se está aportando recursos, né? Ó, testes de diagnóstico rápido, por exemplo, para dengue, zika e chikungunya. Qual é a importância de um diagnóstico rápido, né, gente? Agora que a gente está aqui, né, com a Covid, a gente está conseguindo entender qual que é a importância de você fazer um diagnóstico rápido de uma doença. Alguém sabe quanto demora um diagnóstico de dengue, por exemplo? Vocês acham que é rápido ou era lento? Há uns 3 anos atrás, tinha dengue. Quanto tempo demorava para você receber o diagnóstico? Não, com certeza é dengue. Lento. Era extremamente lento. Demorava semanas para ficar pronto. Aí a pessoa, ou ela já tinha morrido, ou ela já tinha melhorado. Enfim, você só tinha o diagnóstico depois do desfecho da doença. Então, era muito complexo essa situação. Então, a gente tem trabalhado muito e tem conseguido algum êxito no desenvolvimento de testes diagnósticos rápidos. Isso é extremamente importante. Hoje, a gente já tem diagnósticos que saem em minutos, né? Pelo menos para fazer uma triagem, ele já para te dar uma indicação, né? Já facilita bastante para o atendimento do paciente.
Essa questão que você falou da prevenção, eu achei muito legal, porque a dengue é um exemplo disso, né? A gente tem muito em combate à dengue, de entrar nas casas, de ver se tem pote com água, dessas coisas, que é realmente uma prevenção que é melhor do que, como você falou, curar depois, né? Desenvolver um remédio. Eu nunca tinha pensado nisso, interessante. Exatamente. Então, nós, seres humanos, em geral, a gente fica muito focado em vamos descobrir um remédio para dengue. A dengue é um vírus, é extremamente difícil. Não existe medicamentos para vírus. Então, a gente não tem muita opção. O que a gente tem que fazer é prevenir, né? Trabalhar com a prevenção. Algumas doenças, elas são parasitárias, bacterianas, como a tuberculose, por exemplo, que é uma bactéria, é mais fácil você ter um medicamento. Inclusive, a gente tem um medicamento, tem um tratamento para tuberculose, né? Mas o que acontece? A gente tem um tratamento que, eu vou falar para vocês depois, é um tratamento à base de vários antibióticos. Ele é um tratamento longo, demora 6 meses, extremamente... O paciente tem que ter uma adesão, né, ao tratamento, ficar lá os 6 meses tratando, e muitos desistem no meio do caminho, e além disso é uma doença que debilita, então ele pode já estar debilitado, já ter um comprometimento pulmonar, já ter uma dificuldade respiratória. Então a gente tem que focar nisso, sabe? Entender que por mais que uma doença tenha um tratamento, é muito mais interessante a gente trabalhar com prevenção, tá? É muito mais interessante, é mais barato e é mais eficaz, tá? Então, hoje a gente está vendo um movimento, gente, que é um movimento diferente do que a gente via anteriormente. A gente está falando hoje em dia muito em saúde global. Não sei se vocês estão percebendo esse movimento das pessoas, né? A gente falava muito em saúde individual, cada um cuidando da sua saúde. Depois a gente começou a ver que a saúde, a compreensão da saúde foi aumentando, foi se tornando comunitária. Depois ela se tornou a preocupação dos países. Então, o país é responsável pela saúde da sua população. Aí vieram os programas como o SUS no Brasil, e alguns países também têm programas parecidos. Hoje a gente já está caminhando para o que a gente considera um entendimento mais amplo de saúde, que é a saúde global, tá? Ou seja, a gente não consegue falar em erradicar doenças se a gente não tiver um trabalho global, é o mundo inteiro envolvido naquele processo, como bem o vídeo mostrou, né? A erradicação da polio no mundo foi isso, foi um trabalho do mundo, não foi um trabalho de um país, de uma comunidade, é um trabalho mundial. Tá? Então, a gente tem entendido isso dessa forma, e isso se torna interessante porque se a gente lembra daquele quadro, a gente viu, né, que as doenças elas são mais prevalentes nessa região, né, da América do Sul, da África, algumas regiões da Ásia, que é exatamente o inverso do que acontece em relação ao gasto per capita em saúde. Então, a gente vê que os países que mais investem em saúde, esses em tons mais escuros, são os países onde a gente tem menor incidência de doenças negligenciadas. Tá? Claro que tem o contexto social também, que é importante. Então, o que tem se observado? Esses países hoje estão olhando não mais para somente suas fronteiras, mas eles estão olhando para o mundo, ou seja, não adianta eu fechar a Itália, aqui a botinha, fechar a Itália, ninguém entra, ninguém sai, não adianta, a gente vai ter que trabalhar com saúde global, porque as doenças elas estão andando por aí hoje em dia, porque elas vão com as pessoas estão se movimentando, e aí as doenças se espalham com muita facilidade por causa do perfil mundial hoje, que é as pessoas se movimentarem. Tá? Então, a gente vai ter que abrir a mente para essa nova mentalidade mundial que é comandada pela OMS, na verdade, que ela faz alguns projetos, que agora nós estamos nesse projeto, que é de 2021 a 2030, que é acabar com a negligência para alcançar, né, a erradicação de algumas doenças no mundo. Então, tem uma série, esse projeto tem uma série de etapas, né, onde a gente tem uma série de metas a serem cumpridas, e essas metas antigamente eram muito focadas em países, cada país tinha que fazer as suas metas e cumprir as suas metas, e hoje, felizmente, a gente está tendo uma visão mais global. Então, os países que têm, por exemplo, já desenvolvimento de algum tipo de vacina, algum tipo de medicamento, eles já estão abrindo
para esses outros países que têm mais dificuldade de controle, né, dessas doenças, porque se compreendeu essa questão do dinamismo, né, das doenças. Elas não respeitam os limites geográficos, elas seguem e se distribuem. Aí, doenças que estavam erradicadas em algum país podem voltar a ser emergente e se torna aí um ciclo sem fim, né? Que a gente tem que cortar. Tá? Então, o que a gente tem como estratégias mais importantes hoje? Lógico, começando com o saneamento básico, porque a maioria dessas doenças elas se propagam nesses locais, né, onde há baixas condições de higiene, de saneamento, água potável. A educação da população, que é extremamente importante. Então, se você conhecer como os agentes se transmitem, como eles se propagam, você consegue muito, né, mais sucesso na erradicação dessas doenças, ou pelo menos na diminuição da incidência. O diagnóstico precoce, tá, gente? Extremamente importante. Né? A gente está vendo hoje com a Covid, a gente acordou, né? Mas a gente da área de saúde já sofria com isso há muito tempo. Né? A questão de diagnósticos que demoravam muito são um problema sério para o sistema de saúde. Controle de vetores, extremamente importante, porque várias doenças, né? Dengue, chikungunya, a própria leishmaniose, várias doenças são transmitidas por mosquitos. Então, a gente tem que controlar os vetores. E, finalmente, uma das grandes aliadas é a vacinação, tá, gente? Então, como eu falei, trabalhar com a prevenção. Quando a gente fala de prevenção, além de todos esses cuidados, a gente tem que focar muito em vacinas, tá? Isso aqui é uma tecla que a gente bate há muito tempo. E se a gente olhar, essas doenças negligenciadas, elas foram negligenciadas, inclusive, sobre esse aspecto. Muitas não têm vacinas. Então, assim, quando se desenvolve uma vacina eficaz, a gente já viu isso acontecer no mundo. Várias doenças que estavam na lista de doenças negligenciadas, que afetavam aí essas parcelas menos favorecidas da população, a gente conseguiu erradicar. Né? Tem uma série de doenças que foram erradicadas, como vacinação em massa populacional. E aí a gente fala de mundo, a gente não fala mais nem de país, agora a gente fala de mundo. Tá? Claro que nos países onde elas são endêmicas, a gente vai ter que fazer um processo de vacinação com uma abrangência maior, né? Mas é importante que a gente tenha isso em mente, né? E, finalmente, o tratamento, que eu acho que deve ser considerado o último recurso. Então, tudo deu tudo errado, o paciente, né? A gente não conseguiu evitar a contaminação, ele não tinha saneamento, ou ele pegou de alguém da família, ele não tinha educação suficiente para evitar o contágio, ele teve contato com vetores, ele não era vacinado, e aí eu não tenho mais alternativa, aí eu vou trabalhar com tratamento. Tá? Nem todas as doenças têm tratamento, mas a gente, felizmente, tem tratamento para várias doenças dessas da lista de negligenciadas. E aí a gente pergunta assim, tá, mas e por que essas doenças ainda existem e as pessoas ainda ficam doentes, as pessoas ainda morrem se eu tenho tratamento? Tá, gente? Então, essa é a pergunta que fica, né? E uma das respostas, a gente tem várias respostas, mas uma das respostas é a seguinte, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia do que é a evolução de uma hanseníase no rosto de uma criança. O que vocês acham que impacta isso na vida da criança, além da doença em si? O que mais? Com certeza no social dela, né? Os outros alunos, assim, as pessoas da escola não quererem ficar juntos, olhares na rua, a autoestima dela, tudo, né? Além da doença em si. Emprego. Então, tem a doença, tem a dificuldade da doença para ela ser superada, e tem todo um estigma social, tem toda uma carga que vem junto, e que às vezes essa criança vai ser afastada, ela, né, às vezes não quer ir para a escola por causa da doença, às vezes ela não quer socializar, tá? Até porque são doenças contagiosas, então realmente é um problema sério.
E aí a gente tem que trabalhar, então, nesse caso aqui, a gente já falhou em todas as etapas anteriores, a gente já não conseguiu, né, ter um saneamento adequado, não conseguiu ter uma vacina, não conseguiu prevenir, a criança adquiriu a doença, a gente vai passar para o tratamento. Muito bem. Para fazer um tratamento, a primeira coisa tem que ter diagnóstico, então nem sempre a criança vai ter acesso a um diagnóstico correto, tá? E aí, por último, conseguiu o diagnóstico, fez um diagnóstico correto. A gente, no Brasil, a gente tem tratamento, ele é inclusive gratuito, é disponibilizado pelo SUS. A gente tem aqui ó, as cartelinhas, a pessoa vai lá, recebe a sua cartelinha. E aí a gente tem um esquema de tratamento que dura de 6 a 9 meses. É tranquilo? Vocês acham que as pessoas tratam até o fim? Não tratam, Fernanda, para não serem vistas lá no posto de saúde pegando remédio para hanseníase. Eu já vi pesquisas sobre isso. Exatamente. Tem uma série de coisas. Então, tem os que têm vergonha, não querem ser vistos. Exatamente, não quer ser visto lá, ele tem que voltar ao posto de saúde todo mês, pegar a cartelinha lá. Essa cartelinha aqui que é disponibilizada no SUS. Tem a questão do tratamento que é longo, então o paciente vai ter sintomas adversos, porque todo medicamento tem, né? E às vezes ele para de tomar no meio do caminho. Tem a questão também que às vezes a doença em si ela começa a regredir, porque você está matando as bactérias que estão ali, porém ela não foi ainda totalmente vencida. Então, às vezes o paciente se sente melhor, acha que a lesão melhorou e decide por ele mesmo parar o tratamento no meio do caminho. Tá? Então, todas essas questões a gente enfrenta, né, no sistema de saúde, e é por isso que eu insisto em falar que ter tratamento farmacológico não é suficiente para a gente erradicar doenças em países como o Brasil, que tem o tamanho que a gente tem, e também as dificuldades sociais que a gente tem, tá? Mas é lógico que é muito importante a gente ter um tratamento, já é uma coisa muito maravilhosa, né? Mas também tem que lembrar que só ter o tratamento, se resolvesse, a gente já tinha erradicado essa doença, né? Então, não é o caso. Tá? Só mais um exemplo de doença que também tem tratamento e que a gente ainda tem uma incidência muito alta é a tuberculose, por exemplo. Tuberculose já era para a gente ter acabado com a tuberculose, né? Mas é uma doença extremamente contagiosa e o esquema de vacinação, de tratamento também não é muito simples. A gente tem aqui, ó, um tratamento complexo com 2 meses de fase intensiva. Olha aí, vários comprimidos sendo ingeridos por dia, tá? E depois mais 4 meses de manutenção, ou seja, 6 meses de tratamento. E aí, o que acontece? Muitas vezes o paciente deixa de tratar, no meio do caminho se sente melhor, para de tossir, aí eu não estou melhor, não preciso mais tomar, porque tem muitos efeitos adversos, a gente tem aqui, até coloquei, ó, a gente tem efeitos adversos, né? Tem paciente que tem náusea, dores articulares, tem paciente que tem distúrbios gastrointestinais, então eles querem se livrar desse medicamento o mais rápido possível. Então eles começam a melhorar, começam a parar de tossir, eles já se sentem um pouco melhor, eles abandonam o tratamento. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque quanto mais pessoas abandonando o tratamento, a gente vai tendo mais cepas resistentes, que é um problema aqui no Brasil, que o tratamento da tuberculose já tem, né, uma série de pacientes que têm resistência, o tratamento já não funciona mais também. Tá? Então, gente, vou voltar lá. Então, a gente, voltando lá na nossa questão, né, só ter o tratamento com certeza não resolve o nosso problema, porque a gente tem aí doenças que têm tratamento e que continuam tendo alta prevalência no Brasil, tá? Controle de vetores, a gente trabalha nisso o tempo todo, né? Em alguns lugares a gente consegue, em outros não. Saneamento básico, com certeza, é importante. O diagnóstico rápido e precoce ajuda bastante, porque aí você evita de ter lesões permanentes nesse paciente, tá?
Mas a gente tem que trabalhar muito isso aqui, a educação da população, tanto para educar, para evitar que ela se contamine, como também para evitar que ela propague quando ela está contaminada e também que ela faça o tratamento adequado para que ela tenha aí uma recuperação plena e não coloque em risco as outras pessoas da família dela, né? Então, por exemplo, tuberculose, ela é transmissível, mas no momento que o paciente inicia o tratamento com aquela coquetel de medicamentos, ele já para de transmitir. Então, isso protege também as pessoas que estão aí no convívio diário, tá? E uma coisa importante que a gente tem que, né, insistir com os nossos governantes, com as pessoas, os líderes da nossa nação, é investir pesado em desenvolvimento de vacinas para essas doenças, tá? Porque a gente sabe que é uma forma bem mais barata e mais rápida e mais eficiente para a gente poder erradicar essas doenças que são aí tão prejudiciais, né, para a nossa população. A gente acredita que com o desenvolvimento das vacinas para a Covid, a gente conseguiu ter aí uma série de evoluções nesse processo e a gente vai começar a ver nos próximos anos vamos dizer assim, um aumento da velocidade, né, de desenvolvimento de vacinas que até então não existem, tá? No caso é a dengue, né, que não tinha vacina, agora a gente já tem uma vacina, ela ainda não é disponível na rede pública, mas ela já está disponível na rede privada e já é um marco, porque é uma indicação, né, de que a gente pode ter aí um processo de aumento da velocidade da disponibilidade, né, de vacinas para essas doenças negligenciadas. Ok? Então é isso. Se me deixar, eu falo muitas horas, né? Eu tentei resumir os pontos mais importantes. E queria agradecer novamente a atenção e colocar à disposição, se alguém quiser, aqui está meu e-mail, o pessoal tem meu contato também. Nós agora eu devolvo a palavra ao presidente para os agradecimentos. Bem, Fernanda, estamos aí te oferecendo mais um certificado aí para te acrescentar no seu vasto currículo Lattes, né? Então, mais um. E certamente no momento futuro aí nós devemos encontrar presencialmente e nós vamos fazer umas entregas desse certificado e convidaremos você para esse encontro presencial. Eu agradeço aí a sua participação em nome do nosso clube, da própria UPES, que é hospedeira do nosso clube, com quem também você teve aí uma longa história, né? E muito obrigado aí pela sua disposição de estar aí atendendo a gente, falando sobre temas, né, que são tão importantes. Eu considero muito importante porque quando a gente negligencia algo sério, por falta de conhecimento já é ruim. Agora, ter conhecimento e continuar negligenciando por besteiras, né, é muito difícil, é pior ainda, né? Muito obrigado aí pela sua contribuição. Convidar todos para que, após bater o sino e saudando o pavilhão nacional, eu convido a todos para o encerramento de mais uma reunião do Rotary Clube Brasília 5 de dezembro. A palavra fica